As araras são pássaros incríveis e coloridos que são nativos da América do Sul, América Central e América do Norte. Elas vivem em florestas tropicais e subtropicais, bem como em áreas de savana e deserto. As araras são conhecidas por seus belos padrões de penas coloridas que variam de vermelho, azul, verde e amarelo. Eles são divididos em várias espécies, como arara vermelha, arara azul e arara verde. As araras se alimentam principalmente de frutas, no entanto, elas também comem sementes, insetos e até mesmo pequenos animais. Elas são animais sociais e geralmente vivem em bandos. A reprodução das araras começa com a construção de um ninho pelos pais, geralmente em árvores ou rochas. Os ovos são incubados por ambos os pais e, quando os filhotes nascem, os pais os alimentam e cuidam. Os filhotes de araras são cegos e sem penas quando nascem, mas crescem rapidamente e geralmente deixam o ninho quando têm cerca de 3 meses de idade. Eles continuam a ser dependentes dos pais por algum tempo e só atingem a maturidade sexual com cerca de 3 anos de idade. Infelizmente, várias espécies de araras estão em risco devido à destruição de seus habitats naturais e à caça ilegal. Programas de conservação têm sido implementados para ajudar a proteger esses incríveis animais. As araras são membros da família Psittacidae, que é uma das maiores famílias de pássaros do mundo, incluindo cerca de 372 espécies. Eles são originários da América do Sul, América Central e América do Norte. A família Psittacidae é dividida em 2 subfamílias, Arinae e Psittacinana. As araras fazem parte da subfamília Arinae, que inclui cerca de 80 espécies. As araras são parentes próximos das papagaios, lorias e cacatuas. A evolução das araras é um tópico de muita discussão entre os cientistas, mas acredita-se que elas evoluíram a partir de ancestrais comuns há cerca de 30 milhões de anos. Alguns estudos sugerem que as araras evoluíram a partir de ancestrais que viviam em florestas tropicais e subtropicais e que, com o tempo, se adaptaram a viver em diferentes tipos de habitats. As araras são diferentes de seus parentes próximos, como papagaios, lorias e cacatuas, em vários aspectos. Algumas das principais diferenças incluem: tamanho e formato do corpo. As araras geralmente são maiores e têm um corpo mais comprido e esguio do que papagaios, lorias e cacatuas. Elas também têm uma cauda mais comprida e mais larga. Elas têm penas coloridas e vistosas, enquanto que papagaios, lorias e cacatuas geralmente têm penas menos coloridas. As araras também têm penas de voo mais longas e mais fortes. Essa espécie vive em florestas tropicais e subtropicais, mas também podem ser encontradas em áreas de savana e deserto. Papagaios, lorias e cacatuas geralmente vivem em florestas tropicais e subtropicais. As araras são animais sociais que geralmente vivem em bandos, enquanto que papagaios, lorias e cacatuas são animais solitários ou vivem em pequenos grupos. Elas geralmente têm uma voz mais grave e rouca do que papagaios, lorias e cacatuas. Em geral, as araras são conhecidas por suas penas coloridas e belas, enquanto que outras espécies de psitacídeos são conhecidos por sua capacidade de imitar a fala humana. Algumas espécies de araras têm a capacidade de imitar a voz humana, mas é menos comum do que em outras espécies de psitacídeos, como papagaios, lorias e cacatuas. Por exemplo, é conhecida por sua capacidade de imitar a voz humana, mas essa habilidade é menos comum em outras espécies de araras. Algumas araras, como a arara azul, Anodorhynchus hyacintinus, e a arara verde, Arachloroptera, possuem algumas capacidades de imitar alguns sons, mas não a fala humana de forma tão precisa e consistente como as outras espécies mencionadas. É importante lembrar que essa capacidade de imitar a fala humana varia entre as individuais, alguns podem imitar melhor que outros, também pode ser influenciado pelo nível de interação e treinamento que o animal recebeu. As araras são animais muito valorizados e respeitados por muitos povos indígenas da América do Sul, América Central e América do Norte, onde são nativas.
Elas são frequentemente associadas com a mitologia e as crenças religiosas dessas culturas. Por exemplo, entre os povos indígenas da Amazônia, as araras são frequentemente associadas com a natureza e o ciclo da vida. Elas são vistas como símbolos de fertilidade e da conexão entre a terra e o céu. Elas também são associadas aos deuses da chuva e do sol. Entre os povos indígenas do México, as araras são associadas aos deuses do sol e do ar. Elas são vistas como símbolos de força e poder. Nas culturas indígenas das Américas, as araras são frequentemente retratadas em artefatos cerâmicos, têxteis e outros objetos, e suas penas coloridas são valorizadas como adornos e símbolos de status. Em resumo, as araras são consideradas como animais sagrados, simbólicos e valorizados em várias culturas indígenas das Américas, embora não sejam cultuadas como deuses propriamente dito. Esses animais geralmente não têm um relacionamento próximo com as pessoas, pois são animais selvagens e não foram domesticados. Elas são saudáveis e fortes quando vivem em seus habitats naturais e têm pouco contato com os seres humanos. No entanto, algumas araras podem se acostumar com a presença humana e se tornar mais tolerantes ao contato humano. Por exemplo, araras que vivem em zoológicos ou parques temáticos, ou aquelas que são criadas em cativeiro podem se tornar mais habituadas ao contato humano. Existem também algumas araras que são treinadas para fazer apresentações e participar de shows, e essas araras podem desenvolver relacionamentos próximos com seus treinadores e se tornarem mais confortáveis com o contato humano. No entanto, é importante lembrar que as araras são animais selvagens e devem ser tratadas com respeito e cuidado, mesmo quando se tornam mais tolerantes ao contato humano. É importante sempre seguir as orientações de cuidado e manuseio fornecidas pelos especialistas em zoológicos ou parques temáticos. As araras são animais voadores fortes e capazes, e são capazes de voar grandes distâncias. A distância que uma arara pode voar depende de vários fatores, incluindo a espécie, o tamanho, a condição física e as condições climáticas. Algumas espécies de araras podem voar por longas distâncias, como a arara vermelha, Arachlorhopterus, que pode voar até 400 km em um dia. Outras espécies, como a arara azul, Anodorhynchus hyacintinus, são conhecidas por voos mais curtos, cerca de 100 km diariamente. Além disso, algumas araras realizam migrações sazonais, voando grandes distâncias para seguir as fontes de alimento e as condições climáticas favoráveis. Durante essas migrações, elas podem voar por centenas de quilômetros por dia. No entanto, é importante lembrar que a capacidade de voo das araras pode ser afetada por fatores como a idade, a saúde e o ambiente. Então, esses dados são informações gerais e podem variar de acordo com a espécie e o indivíduo. As araras são animais onívoros, o que significa que elas se alimentam de uma variedade de alimentos. A dieta de uma arara pode incluir frutas, sementes, insetos, pequenos animais e até mesmo peixes e répteis. A dieta de uma arara varia de acordo com a espécie e a disponibilidade de alimentos em seu habitat natural. Frutas são a comida favorita de muitas espécies de araras. Elas comem uma variedade de frutas, incluindo frutas silvestres, frutas cultivadas e frutas caídas. Elas também se alimentam de sementes de frutas e de outras plantas. Algumas araras também se alimentam de insetos e outros pequenos animais, como aranhas, escorpiões e lagartos. Algumas araras também são pescadoras e se alimentam de peixes e outros animais aquáticos. De forma geral, as araras são animais flexíveis em relação à sua alimentação, capazes de se adaptar a diversos tipos de alimentos disponíveis em seu habitat natural. Isso as ajuda a sobreviver em diferentes condições ambientais. As araras desempenham um papel importante no ecossistema como polinizadores e dispersores de sementes. Elas ajudam a polinizar as plantas ao transportar o pólen de flor em flor enquanto se alimentam de frutas, e também ajudam a dispersar as sementes das frutas que consomem. Isso contribui para a reprodução e a perpetuação das espécies vegetais em seus habitats naturais.
Além disso, as elas são animais de topo de cadeia alimentar, o que significa que contribuem para o equilíbrio ecológico ao controlar as populações de insetos e outros pequenos animais. Os ninhos das araras variam de acordo com a espécie, mas geralmente são grandes estruturas construídas em árvores ou rochas. Algumas espécies de araras, como a arara azul, Anodorhynchus hyacintinus, e a arara vermelha, Arachloropterus, constroem ninhos grandes e elaborados feitos de ramos e folhas, colocando-os nas árvores e rochas. Esses ninhos podem ser tão grandes quanto 1,5 metros de diâmetro e 2 metros de profundidade. Outras espécies, como a arara verde e Arachloroptera, constroem ninhos menores, geralmente formado por uma cavidade aberta na árvore ou rocha. Elas geralmente constroem seus ninhos nas copas das árvores, onde podem ter uma visão ampla do seu território e ficar longe de predadores. Algumas araras também usam ninhos abandonados de outras espécies de aves para se reproduzir, e algumas espécies preferem construir seus ninhos em cavernas ou rochas. Em geral, os ninhos são estruturas robustas e duráveis, projetadas para suportar as condições climáticas adversas e para proteger os ovos e filhotes das araras. Infelizmente, várias espécies de araras estão em risco devido à destruição de seus habitats naturais e à caça ilegal. Programas de conservação têm sido implementados para ajudar a proteger esses animais valiosos e sua preservação é importante para a manutenção da biodiversidade e do ecossistema. Existem várias maneiras de proteger a espécie de araras, algumas delas incluem: conservação de habitats. A preservação dos habitats naturais é crucial para sua sobrevivência. Isso inclui a proteção de florestas tropicais e subtropicais, bem como a manutenção de áreas de savana e deserto onde as araras vivem. Proteção legal. Várias espécies de araras estão listadas como ameaçadas ou vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, (IUCN), e são protegidas por leis nacionais e internacionais de conservação da fauna. Combate à caça ilegal e comércio ilegal de animais. A caça ilegal e o comércio ilegal e suas partes e derivados são grandes ameaças para a sobrevivência dessas aves. Ações devem ser tomadas para combater esses crimes e punir os responsáveis. Programas de reprodução em cativeiro. A reprodução em cativeiro pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar a aumentar as populações de araras ameaçadas. Esses programas podem ajudar a estabilizar e aumentar as populações de araras, além de fornecer animais para reintrodução em habitats naturais. Educação e conscientização. A educação e a conscientização são fundamentais para a proteção. Isso inclui informar ao público sobre a importância dessas aves e as ameaças que enfrentam, e incentivar as pessoas a agir para protegê-las. Monitoramento e pesquisa. O monitoramento e a pesquisa são importantes para entender a situação das araras e para identificar as ameaças e as necessidades de conservação. Isso inclui o estudo de suas populações, hábitos de vida, ecologia e ameaças. As medidas de conservação devem ser implementadas de forma colaborativa, envolvendo governos, organizações não governamentais, comunidades locais e outros parceiros relevantes. É importante lembrar que a conservação das araras não pode ser alcançada sem a cooperação e o comprometimento de todos os envolvidos. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like como forma de apoio ao nosso trabalho. Ative o sininho para novas notificações. Dessa forma poderemos seguir criando vídeos sobre os nossos amados animais. Esses seres fantásticos que nos fascinam cada vez mais.